Olá, gente. Boa noite a todos. Calma aí. Estamos muito felizes em poder realizar essa palestra. Tenho certeza que vai ser um grande ganho a todos. E para que saibamos mais sobre vocês e para que podemos emitir o certificado, a gente precisa que vocês preencham o formulário que vai ser disponibilizado agora nos comentários do vídeo. E esse é o pré-formulário. E o pós-formulário também é necessário que vocês preencham e ele vai ser disponibilizado só no final da palestra. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever nos comentários ou no formulário mesmo, que a gente vai selecionar as dúvidas, tirar as repetidas, e no final o Dr. Frederico vai responder todas. E agora eu vou passar para a Rebeca, que ela vai dar umas palavrinhas com vocês. Oi, gente, boa noite. Vamos começar agora a palestra sobre parto humanizado, benefícios e aplicações na prática médica, com o Dr. Frederico, médico ginecologista, e ele se dispôs a estar aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que aprendam muito e que a gente possa receber o Dr. Fred com todo carinho aqui. Boa noite, Dr. Fred. Olá, boa noite. É um prazer imenso estar aqui, podendo contribuir de alguma forma com a formação e o conhecimento, o aumento do conhecimento de vocês e também das pessoas que estão assistindo. É sempre um prazer enorme poder participar. Eu sou convidado com uma certa frequência e gosto sempre de participar e sinto super honrado de poder estar aqui participando com vocês. Eu estou, inclusive, transmitindo também ao vivo no meu Instagram e a imagem está sendo, a tela está sendo filmada, né? Então, estão me vendo e te vendo agora. Ai, que então, legal. É um prazer enorme participar com vocês, que vocês aprendam e sintam um pouquinho do gosto que é assistir um parto de maneira humanizada, adequada, e, enfim, é bem legal, vocês vão poder aprender um pouquinho com a gente aqui. Muito obrigada, doutor Fred. Vou colocar a sua tela agora para compartilhar e vou prestar muita atenção em cada palavra que você falar. Vou sair aqui. Tchau, galera. Fique com o doutor Fred agora. E aí, pessoal, agora vamos lá, né? Eu pretendo expor aqui para vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido e aprendo a cada dia a respeito desse tema da qual nós trabalhamos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Frederico, eu estou com um pouquinho dessa cara de sono aqui, de cansado, vocês não reparem, é porque eu estou já na segunda noite virado aqui de parto, nós tivemos parto essa noite e na noite anterior eu já não tinha dormido, então a cara vai ficar um pouquinho cansada. Mas tudo bem, a gente está firme e forte aqui. Bom, eu sou médico obstetra, fiz residência médica aqui no Hospital das Clínicas de Vitória, Espírito Santo, pela UFES. É uma residência que já praticava bastante conceitos relacionados à humanização do parto e nascimento, professores renomados a nível de Brasil e até do mundo a respeito desse assunto. E então eu tive uma vivência muito grande nesse âmbito, né? Mas obviamente busquei fora da minha formação algo a respeito disso. Então consegui ampliar bastante o meu currículo com relação a esse tema, né? Então eu gostaria de trazer para vocês aqui. Eu acho que vou precisar colocar a tela toda para conseguir transmitir assim. Bom, para cumprir uma exigência do Conselho Federal de Medicina, né, eu declaro que não tem nenhum conflito de interesse financeiro. Essa palestra ela não é financiada por nenhum órgão nem instituição. Foi um convite dessa pessoa muito querida, que é uma irmã muito querida, que é a doutora Rebeca, minha futura colega médica, né, e eu aceitei com muito carinho. E o maior intuito e o nosso único interesse é promover a educação e o ensino médico e também dissipar esse assunto ao máximo possível, né? Então, está aí declarado o meu não interesse. Bom, para a gente falar a respeito
de humanização do parto, a gente precisa conhecer sobre um pouco da história da obstetrícia, né? E aí eu trago uma gravura que, para mim, é o parto mais importante da minha vida, que é quando o meu Senhor Jesus nasceu. E eu sempre gosto de declarar isso nas aulas, quando me convidam, porque se falar de parto natural, de parto humanizado, e falar de parto sem falar do nascimento de Jesus, é a mesma coisa de não falar disso, né? Porque foi o parto icônico aí, né, de natural e sem nenhum auxílio médico. Ele é a maior prova viva de que nós médicos não precisamos estar sempre presente na assistência ao parto. Enfim, nós vamos caminhar um pouquinho sobre a aula e a gente vai conseguir entender melhor sobre isso, mas essa figura é a maior prova de que isso é verdade, eu não estou mentindo. Tá aí Jesus para não me deixar mentir, certo? Bom, se a gente for passear um pouquinho sobre, então, da história do parto, para que a gente consiga compreender o porquê da importância desse tema, vocês vão perceber que todas as vezes que a gente estuda a história do parto e nascimento, aí eu vou demonstrar algumas gravuras como essas outras, gravuras, figuras rupestres, né, desenhos de cavernas, de sociedades que viviam isoladas, ou os egípcios, aí como bem representado nessa figura, enfim. Toda vez que a gente for estudar a história do nascimento, nós vamos perceber que sempre a história do nascimento retrata uma mulher parindo, sendo ajudada por outras mulheres, né? Isso é uma cena muito comum, muito importante. Não existia homem na cena do parto, né? O parto nunca foi um evento médico, o parto nunca foi um evento masculino, e ainda em sociedades que vivem privadas, tipo índios, algumas outras sociedades que vivem separadas, né, de uma civilização diferente da que a gente está acostumado, vocês vão perceber que isso é muito real, né, bastante real. Enfim, então, à medida que os anos foram passando, né, a tecnologia, a Revolução Industrial, principalmente, né, foi o que contribuiu drasticamente para isso, os avanços, né, da tecnologia e a melhoria do conhecimento, dos processos fisiológicos, né, enfim, a melhoria para que a gente conseguisse um diagnóstico nos ultrassons, nos aparelhos, os meios, né, enfim, foram sendo cada vez mais sofisticados e com isso nós passamos a ter tratamentos e práticas da medicina muito invasivas, muitas das vezes, obviamente, mas também com muito sucesso, né? Porém, o uso abusivo da tecnologia e dessas intervenções tem se mostrado cada vez mais deletério para o paciente, né? Então, toda vez que a gente usa abusivamente esse recurso, a gente pode causar dano. E na obstetrícia, diferente de outra ciência médica, gente, diferente do ortopedista que lida com uma lesão, por exemplo, ou diferente de um cirurgião que lida com uma vesícula inflamada, por exemplo, a gente está lidando, teoricamente, com uma mãe e um bebê que estão saudáveis, na grande maioria das vezes, né? E aí a gente deveria, teoricamente, empregar a tecnologia somente para aqueles raros casos onde não há um binômio saudável, né? A mãe e o bebê saudável. Ou individualizar cada caso, e não aplicar a todo mundo de qualquer maneira, como se a gente partisse do pressuposto que toda mulher que está grávida e todo bebê na barriga, eles são doentes e precisa diretamente do médico e das tecnologias para serem retirados do processo de doença, retirados do processo patológico, para trazer para um ambiente seguro e de saúde no nascimento ou após o nascimento. O que não é verdade, né? É uma grande mentira isso, na verdade. Mas, com o tempo, é isso que a gente aprende, é isso que a gente vê na prática, né? A gente passa a acreditar que o bebê e a mãe, eles estão, teoricamente, doentes e eles precisam de tratamento, e, na verdade, não é assim, né? Enfim, com isso, com essas evoluções, é muito importante a gente ver, por exemplo, o que esse gráfico mostra das diferenças regionais, porque, só para você ter uma ideia, olha, esses números aí são números muito expressivos, né? Em Cuba, por exemplo, 3,5% tem 3,5% menos mortes maternas e 3% menos mortes perinatais
se comparado ao Brasil, que tem um poder aquisitivo, um recurso financeiro e acesso à saúde muito melhor do que Cuba, por exemplo, né? Enfim, com relação à assistência obstétrica. Outra coisa muito discrepante, uma mulher na Nigéria tem 600 vezes maior chance de morrer no parto do que uma mulher na Suécia. E por que isso, será? Porque, basicamente, o que a gente vê é isso, cenas deploráveis de assistência à saúde nas mulheres nigerianas, por exemplo, em comparação com recursos extremamente evoluídos, vamos assim dizer, né? Enfim, e acesso à saúde de qualidade, né? Aqui, obviamente, a gente está mostrando uma sala de parto humanizado na Suécia, mas que não tem a ver com a sala em si, mas tem a ver com o acesso que essas mulheres têm à saúde, né? Então, isso fala diretamente a respeito do risco que essas mulheres correm. Então, com o passar do tempo, né, aí já lá na década de 40, a medicalização e o controle, né, a tentativa de controle desse período aí, né, de gravidez, parto e pós-parto, fez com que a gente abrisse mão do processo natural que é o parto, né, aquilo que era antes um processo familiar, um processo íntimo e natural, passou a ser um processo industrializado, um processo medicalizado e completamente contra o processo natural, né? E o maior problema disso tudo é que com a institucionalização da mulher grávida, ou seja, eu trazendo essa mulher para um ambiente hospitalar para ter o seu bebê, eu estou submetendo essa mulher às regras que estão que precisam ser cumpridas naquele lugar, e a vontade da mulher passa a não ser mais tão importante, né? Enfim, então, o protagonismo da mulher naquele processo parto e pós-parto acaba sendo perdido, e isso é extremamente importante. Eu busquei alguns relatos, eu tenho, né, uma rede social aí que me dá a possibilidade de trazer muitos relatos a respeito desse processo especificamente, da industrialização e da internalização das mulheres em ambientes hospitalares e submetendo essas mulheres às regras, e a gente tem vários relatos aí extremamente tristes, né, a respeito desse assunto. Então, olha esse, por exemplo, olha, é um relato real, todos esses são relatos reais, tá? O pior mesmo foi não ter ninguém comigo. Disseram que o meu marido não poderia entrar porque a sala era pequena e não cabia muita gente. Mas no meio do meu desespero, eu cheguei a contar e tinha mais de 13 pessoas lá dentro daquela sala. Ou seja, supostamente essa mulher estava num ambiente, talvez um hospital-escola, e aí o marido dela não pôde entrar, mas entrou não sei quantos médicos, não sei quantos enfermeiros, não sei quantos estudantes, não sei quantos... Ou seja, o que era um evento familiar, um evento totalmente pessoal e dela, que é o mais importante talvez da vida dela, que é o nascimento do seu filho, passou a ser algo completamente público, né? Ou seja, desde a nudez dessa mulher até o relacionamento dela com o filho, no primeiro momento de vida desse filho, foi completamente invadido e quebrado todo e qualquer vínculo de respeito ali dos dois, né, por esse ambiente que estava totalmente tomado de pessoas. Olha o outro relato, ó, minha mãe não pôde entrar, um absurdo, mas curioso tinha demais lá. Era tanta gente de roupa verde que cheguei a assustar. Fiquei com muito medo. Ou seja, aquelas pessoas que usam aquelas roupas de centro cirúrgico, né? Enfim, nós da área médica vemos isso com muita frequência, né? Um outro relato, quando me mudaram de sala, eu já fui tremendo. Durante todo o tempo, só riam, conversavam e faziam piadinhas. Procurei o meu marido e nada. Quando eu fui perguntar, me disseram que homem não entrava ali, mas estava cheio de homem lá. Ou seja, que como assim o homem não pode entrar, mas eu tenho um monte de homem aqui, sabe? Fica meio que um paradoxo. Mas, na verdade, tudo isso retrata mulheres que estão sendo submetidas a regras de instituições que são muito engessadas e que não abrem mão das suas regras para devolver à mulher o protagonismo e o respeito nesse processo tão importante, né? Então, esses relatos são extremamente importantes. Então, aqui no Brasil, especificamente, a partir dos anos 70, esse modelo, né, biomédico, modelo de ensino médico, adotou modelos ainda mais engessados, que foram os modelos
americanos, e a assistência ao parto passou a contar cada vez com mais tecnologia, cada vez com mais monitoramento, cada vez com mais intervenção naquele processo que deveria ser um processo fisiológico. A gente passou a acreditar que a gente conseguia prever os riscos e prevenir, e prevendo, a gente conseguia prevenir os riscos através das intervenções. Então, a gente intervia para prever os riscos. A maior prova disso, e aí fica uma dica aqui para vocês, algumas manobras que são realizadas durante o parto, por exemplo, e que nunca houveram estudos científicos muito bem elaborados para provar a eficácia dessas manobras. E dentre elas, por exemplo, tem a episiotomia, que é um corte que é realizado no canal vaginal da mulher no momento do parto e na tentativa de favorecer o nascimento, de facilitar o nascimento, enquanto que, na verdade, nunca foi estudado seriamente, com estudos bem desenhados, com estudos duplo cego, estudos com um número adequado de pessoas, para saber se essa prática realmente era eficaz ou não, sabe? Então, hoje em dia precisa fazer um esforço enorme de tentar provar que essas práticas não eram adequadas e não eram cabíveis, e que, enfim, foram parar nos livros e nos anais de medicina, os compêndios e as bíblias de obstetrícia, né? Aquelas que, inclusive, tem a capa dourada, tem lá um capítulo só sobre o parto, você pode ver que vai ter sobre a episiotomia. E isso nunca foi estudado, sabe? Isso foi criado e passou a ser uma verdade absoluta a ponto de parar nos livros. É um completo absurdo, né? Enfim, e aí a mudança nesse cenário todo, né, essa institucionalização e cada intervenção cada vez maior nesse processo que deveria ser natural, acabou tornando e tirando, aliás, essa mulher de um ambiente que era um ambiente doméstico, familiar e acolhedor, e levando essa mulher para um ambiente cada vez mais desconhecido, hospitalizado, frio, né, assustador. E aí a gente, né, Rebeca, eu vou me dirigir diretamente à Rebeca, né, que é a pessoa que me convidou, mas qualquer outro profissional de saúde que esteja me assistindo, para nós, médicos e profissionais de saúde que estamos no ambiente hospitalar, talvez soa mal, assim, a gente fala, mas o hospital não é esse ambiente tão ruim como parece, né, como você está dizendo, frio, desconhecido, assustador. Não, não é. Mas se você resgatar a fisiologia do parto, que caberia em outra aula, né, eu não vou falar aqui da fisiologia do parto, mas se você for resgatar, você vai entender que a fisiologia do parto é uma engenharia extremamente delicada, que envolve hormônios extremamente delicados, e qualquer processo que faça com que essa mulher saia dessa engenharia, desses hormônios, perca a produção, ou diminua, ou interfira na produção e na ação desses hormônios, pode fazer com que a cascata toda seja desabada e tudo funcione mal dali para frente. Então, os partos distóxicos, por exemplo, né, os partos anormais, os partos demorados demais, muitas das vezes o principal causador pode ser o simples fato da mulher estar dentro do ambiente onde ela não está se sentindo bem, por exemplo, ela pode estar sentindo frio demais, ela pode estar ouvindo um barulho que está trazendo medo, enfim, é gente entrando e saindo na sala toda hora, é enfermeiro precisando fazer entrevista para cumprir o protocolo de internação e por aí vai. Então, tem várias coisas associadas à institucionalização. Não é o hospital que é mau, mas as práticas ali dentro que são voltadas para cuidado com o doente é que não sabe diferenciar, na maioria das vezes, o que é o cuidado com o doente e com o paciente que está saudável. Em que outra situação da área médica você assiste um paciente saudável dentro do hospital? Nenhuma outra situação. Absolutamente nenhuma. Se o paciente está internado, eu parto do pressuposto que se ele está no hospital, ele não pode estar nem no ambulatório. Então, teoricamente, ele está muito doente. Então, trazer o parto, que é um evento fisiológico, um evento completamente natural, né, que Deus criou, e trazer isso para dentro de um ambiente onde só trata doença, e muito doente, né, que não pode nem estar sendo tratado no ambulatório, por exemplo, quer dizer, no mínimo, você tem que saber que você está interferindo nesse processo de uma forma que possa causar algum dano, e não só benefício, como a gente pensa que causa, mesmo sem querer causar. É a famosa, o nome que a gente dá na medicina, né?
é a iatrogenia, quando a gente causa o mal sem necessariamente querer causar o mal, tentando fazer o bem, né? Enfim, isso é extremamente importante para compreender o cerne dessa aula, né? Então, situações como essa, por exemplo, eu não vou me ater, obviamente, né? Uma situação de parto acontecendo por meio de parteiras, sei lá, vamos supor que seja na região ribeirinha dos Amazonas, né? É o único acesso que essa mulher tem. Então, ok. Mas muito diferente, por exemplo, de uma situação como essa. Então, se eu pegar essa situação aqui e levar para o hospital, poxa, será que eu não consigo fazer com que o ambiente hospitalar não seja, obviamente, tão caracterizado como a casa dessa mulher, mas também precisa ser tão tecnológico como essa, por exemplo? A mulher precisaria estar nessa posição? Ela precisaria estar tão coberta de pano assim? Sabe? Será que esse bebê tem alguma doença que não possa encostar na pele da mãe? Ou a mãe, será que está contaminada por algum vírus ou bactéria que não pode encostar o bebê na pele dela? E ela mesma não pode aquecer esse bebê? Que mãe é essa que não conseguiria aquecer a sua cria, né? O seu filhote? Né? Que mamífero é esse que não poderia sozinha fazer os cuidados iniciais, né? Sendo observada, talvez, de forma cuidadosa por outro profissional, mas por que ela não poderia estar fazendo a limpeza, ou lambendo que seja, ou beijando que seja, ou cheirando que seja, igual qualquer outro mamífero na face da Terra faz? Para que tanto pano azul? Para que essa médica está tão coberta de panos assim? Será que esse bebê parece até uma cena atual, né, do coronavírus, mas não é. Essa foto tem mais de 10 anos. Então, assim, que situação é essa que faz com que o parto tenha que ser nessas circunstâncias, sabe? Então, é isso que precisa ficar bastante ciente. É contra essas práticas que a humanização briga. Não tem absolutamente, a gente vai entender lá na frente, não tem absolutamente nada a ver com uma técnica específica. Bom, mais uma vez, né, a supervalorização dos riscos e uma subestimação da capacidade da mulher em parir. A gente passou a acreditar que a mulher não era mais capaz de fazer essa coisa sozinha, né, de parir sozinha, de parir em suas condições fisiológicas e habituais. A gente passou a acreditar que ela teria que precisar de ajuda, de suporte técnico, tecnológico e, enfim, vários outros suportes, até de oxigênio, para conseguir fazer com que ela fizesse o que o corpo dela nasceu para fazer, né? Uma grande tolice da nossa parte. Olha essa cena aqui também. É muito importante frisar, pessoal, eu não conheço essa equipe especificamente, mas às vezes se trata de um parto extremamente difícil. Vamos supor, uma paciente com pré-eclâmpsia grave. Então, às vezes, a equipe está brilhando ali, fazendo com que essa mulher seja... possa passar por um evento de parto, enquanto que na maioria das vezes, em qualquer outro lugar do mundo, talvez ela seria submetida, do mundo não, né, mas do Brasil principalmente, a uma cesariana, mas ali talvez ela está tendo oportunidade de parir, por mais que seja cheio de tecnologias. Mas o que eu quero dizer com essa foto é que às vezes a tecnologia é bem-vinda, desde que ela tenha real indicação. Às vezes esse monte de soro é completamente bem-vindo, desde que ela tenha real indicação. Então, assim, o que não dá é para acreditar que todas as mulheres da face da Terra precisam desse suporte todo tecnológico para passar por um processo que é completamente fisiológico, né, que é completamente natural do corpo dela, que ela nasceu para fazer, né? Enfim, como consequências dessa industrialização toda, né, dessa hospitalização da mulher durante o parto, a gente tem várias consequências, né? Dentre elas, as intervenções desnecessárias que podem gerar cada vez mais problemas, né? Uma intervenção gera outra intervenção, que gera outra intervenção. A gente sabe muito bem disso. Os riscos maternos e fetais, a gente sabe, toda vez que a gente emprega uma tecnologia desnecessariamente, a gente pode estar causando risco e não somente danos, né? A gente sabe não somente benefícios, né? A gente sabe disso. A gente perde vínculo, a gente diminui o vínculo materno com o bebê, maior risco de transtornos psicológicos, menor risco, chance de aleitamento materno, envolve maiores custos, né? Enfim, desde lavar aquelas vestimentas todas ali, azuis, que estavam sendo usadas naquele parto, até custos com, às vezes, medicações que não era para estar sendo gasta, que está sendo gasta desnecessariamente, e por aí vai, né? Enfim, essa, obviamente, é uma cena muito chocante, porque é uma parteira, provavelmente sendo observada por uma avó, vendo um bebê nascendo naquelas condições. Mas observe, olha que interessante, por mais que a casa seja de madeira, né,
e aí eu volto a mencionar, talvez seja lá na região do Amazonas afora, mas observe que a parteira está colocando um clamp ali, ó, no umbiguinho do bebê, o umbigo está saindo dentro de uma bacia, né? Enfim, mas ela está de luva. Olha que coisa interessante, né? Talvez alguns anos atrás ela não usaria luva, ela não teria medo, mas imagina, a tecnologia chegou até nessa situação. De que forma? Trazendo luva para essa mulher. Então, quer dizer, hoje ela pode ter a vida dela poupada de se contaminar com secreção de parto, por exemplo, porque a informação e a tecnologia da luva chegou até ela. Então, não é que é de tudo desprezível, mas a gente precisa saber onde e como empregar cada uma dessas tecnologias. Esse é o cerne, né? O centro de tudo. Bom, eu não vou me ater a grandes detalhes, mas essa cena é uma outra cena que choca muito a respeito da humanização do parto, né? A gente vendo um bebê sendo segurado aí, talvez, por um membro da equipe, pode ser o médico obstetra, por exemplo, ou pode ser o pai que seja. Mas, enfim, todo o restante da família sendo privado de ter contato com esse bebê e sendo participando do nascimento desse bebê através de um vidro, né? O famoso aquário, né? Que a gente fala. O bebê deve estar num berçário e a família toda assistindo do lado de fora. Eu imagino que esse não seja o pai, porque eu acredito que esse outro senhor ali do lado seja o pai do lado do avô e de duas avós, talvez. Enfim, um completo absurdo, né? O pai, vou dar um exemplo, né? Talvez seja um anestesista poder pegar o bebê no colo, mas o pai não poder. Isso é um completo absurdo, né? Um completo retrocesso e um descaso completo do nascimento de um bebê e de uma família, né? Por que falar disso tudo, gente? Porque isso tudo impacta diretamente da maneira como a gente nasce, principalmente no Brasil. Nós temos índices altíssimos de cesariana, né? Aqui no Brasil, principalmente. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde recomenda um nível máximo de mais ou menos 15% de cesarianas, né? Considerando risco, alto risco, baixo risco, enfim, não define exatamente o risco, mas que seja no máximo 15% de cesariana na assistência ao parto. E a gente sabe que o Brasil tem números exorbitantes, chegando a quase 90% na assistência privada, hoje em dia um pouco menos, mas não é menos do que 80%, o que é um absurdo, né? Enfim, se comparado à assistência privada, né? Os planos de saúde e particulares com o SUS ainda consegue melhorar um pouco essa marca, mas ainda está muito aquém, chegando aí em torno de 50%, ou seja, você tem 50% de chance de parir se for no SUS e quase 10% de chance de parir se for no particular, o que é um absurdo, né? Enfim, essa pesquisa que chama Nascer Brasil foi publicada em 2012, tem revisões mais atualizadas, inclusive delas, sendo trazidas a cada tempo. Ela é produzida por um órgão muito importante do nosso SUS e que traz referências bastante evidentes sobre como se nasce no Brasil. Então, aí estão os números da rede privada, os números do SUS, da assistência ao parto versus cesariana. Bom, e a nossa realidade atual é bastante dramática, né? Como esse gráfico mostra, por exemplo, olha, nós saímos de 1970, vou apontar o dedo aqui para vocês conseguirem visualizar, olha. Nesse gráfico mostra que de 1970 para 2010, nós saímos de um número de pouco mais do que 14 ponto alguma coisa por cento, 14,5% de cesariana e partimos para 52% de cesariana, ou seja, à medida que a tecnologia foi aumentando, à medida que a tecnologia foi melhorando, nós conseguimos aumentar o número de cesarianas, ao invés de reduzir. Ou seja, será que essa tecnologia está ajudando tanto? E aí a gente tem vários outros números, né? 18% de cesariana com trabalho de parto, o resto é tudo cesariana eletiva, 34% de cesarianas sem trabalho de parto, 43% dos partos vaginais são com intervenção e 5% dos partos são completamente sem intervenção, ou seja, só 5% das mulheres a cada 100 conseguem parir de forma natural, fazer aquilo que o corpo delas foram feitos para fazer. Certamente são aquelas que chegam no hospital com o bebê nascendo, que nem dá tempo de fazer nada, né? O que é um completo absurdo. Bom, das intervenções aí, a gente
tem várias intervenções que são realizadas, né? Olha para você ver, 91,7%, quase 92% das pacientes que pariram, elas tiveram parto na posição deitada, elas não puderam escolher a posição de parir. 74,8% da dieta era zero, ou seja, a mulher era internada, e aí, como qualquer outra paciente que estava prestes a ir para uma cirurgia, ela já era deixada em dieta zero. Para quem entende um pouquinho de parto, sabe que a maratona é bem pesada, bem difícil, e a mulher sem comer torna a coisa mais difícil ainda, né? Enfim, 53% foram submetidas à episiotomia, ou seja, mais da metade. Quer dizer, essas mulheres devem estar com o corpo realmente muito deformado, né? Para elas não conseguirem parir os seus bebês sozinhas, sem precisar receber um corte, o que não é verdade, né? Quase 40% receberam ocitocina e quase também 40% receberam manobra de Christeler, lembrando que essa foi uma revisão já trazida de 2014, e a manobra de Christeler já tinha muito mais de 10 anos que estava extinta e completamente contraindicada e completamente proscrita na prática médica. Manobra de Christeler é aquela manobra onde alguém que está ajudando o parto sobe na barriga da mãe para empurrar o bebê, né? A gente vai ver, tem uma foto mais à frente. Bom, para tentar diminuir só melhorar essa luz aqui. Para tentar diminuir alguns problemas no mundo, né? No ano de 2000, a ONU fez o que nós chamamos de Pacto do Milênio. Dentre os pactos, né, que foram selados ali com obrigações, a gente tinha ali o marco das 8 coisas mais importantes para se mudar no mundo e que ia repercutir diretamente na nossa humanidade. Dentre elas está aí o número 5, que era o número 5, que era a melhoria da saúde das gestantes, certo? E dentre a melhoria da saúde das gestantes, a gente tem esse pacto tem um conjunto de coisas que precisavam um conjunto de coisas que precisavam acontecer para melhorar e impactar diretamente a vida dessas mulheres. E aí, o que houve? Dentre elas, a gente precisaria reduzir a mortalidade infantil, com isso a gente precisaria reduzir o número de óbitos de bebês, principalmente dos bebês periparto ou intraparto, né, durante o parto ou logo após o parto, que tiveram ligação direta ou indireta com o nascimento, e também melhorar a qualidade da saúde das gestantes para que isso pudesse acontecer lá na frente, elas tivessem vidas mais saudáveis. E aí, o que aconteceu? Chegou o ano 2000, nós já estamos há 20 anos depois desse pacto e até hoje isso não se cumpriu. Nós não conseguimos bater essa meta, né? O que é completamente absurdo. Bom, queria trazer para vocês, então, como que são as formas de nascer, né? O que é, de que maneira uma mulher hoje que engravida... Você que está aí me assistindo, que está grávida, esse slide talvez seja importante, e os demais daqui para frente. Eu estou grávida, de que maneira eu posso ter o meu bebê? Essa é a grande pergunta desse slide, né? Então, a gente tem aí diversas formas de nascer, e a gente vai percorrer por cada um deles. O parto normal nada mais é do que aquele bebê que nasce por via vaginal, né? Não necessariamente de forma respeitosa, não necessariamente com alguns requintes de humanização, não necessariamente no hospital, não necessariamente em casa, mas nasceu por via vaginal. Então, isso é um parto normal. Pode ter sido violento ou não, e aí, nesse caso especificamente, pode ser que esse ajudante que está com a mãozinha na barriga da mãe aí esteja fazendo só um carinho, mas pode ser que esteja se preparando para fazer uma manobra de Christeler a qualquer momento também, né? Enfim. Essa é a manobra de Christeler. Essa foto é uma foto muito polêmica que circulou na internet há uns anos atrás e foi extremamente divulgada, né? A manobra clássica, onde o auxiliar joga todo o peso do seu corpo sobre a barriga da mulher para tentar forçar a saída do bebê pelo canal vaginal. Enfim,
Além do parto vaginal, a gente também tem um parto que pode ser um parto natural. Qual que é a diferença, Frederico, de um parto normal para um parto natural? Um parto normal é um bebê que nasce por via vaginal. O parto natural também nasceu por via vaginal, só que não sofreu nenhuma interferência no processo parturitivo inteiro, do começo ao fim, da ação do médico, ou do enfermeiro, ou de auxiliar de alguém, etc. e tal. Obviamente que por ser um parto natural, que não houve interferência nenhuma de nenhum processo, ele pode ter ocorrido tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente domiciliar, obviamente, né? Existem partos domiciliares no Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, com a cena como esta, por exemplo, em que a mulher está usando um recurso para alívio de dor, que é a banheira, isso pode acontecer numa sala qualquer do hospital, por exemplo, como pode acontecer na sala da sua casa. Ela não precisa de estar em nenhum lugar especial para poder encher de água quente uma banheira e ter ali as suas dores aliviadas e completamente aliviadas para as dores aliviadas para no momento do parto. Ela não precisa necessariamente estar recebendo remédios para alívio da dor. Ela pode estar recebendo água quente, que é um método completamente natural. Bom, esse é um exemplo de um parto que aconteceu natural no hospital. Ele também pode acontecer fora do ambiente hospitalar. Isso não significa que a gente está de acordo com isso, né? E nem que a gente incentiva o parto desassistido de maneira nenhuma, mas também a gente não pode negar que isso existe. Isso existe até dentro do hospital. Eu trago essa foto aqui, não é para dizer que os bebês podem nascer na praia, na piscina, na banheira, ou igual Lagoa Azul, né? Para quem é da minha idade já assistiu Lagoa Azul. Não é isso. Mas é para dizer que, às vezes, a paciente é internada numa maternidade de grande número de partos, por exemplo, 10 horas da manhã com 2 centímetros, quando dá 10 horas da tarde, a mulher não foi sequer examinada de novo, 10 horas da noite, e às vezes quando ela grita, o bebê está nascendo, o bebê está nascendo, o bebê está nascendo, quando eles correm para chamar o médico, quando chega já nasceu. Ou seja, foi tão perigoso quanto, ou foi um parto desassistido estando dentro do hospital, o que também é um completo absurdo, né? Bom, e o parto humanizado, Frederico, que é o tema e é o cerne da nossa aula. O que isso tem a ver com a nossa vida e como que isso vai impactar na nossa vida, né? O que a gente pode aprender com isso? Que tipo de parto é esse? Primeira coisa, queridos, que precisa ficar extremamente claro para vocês: parto humanizado não tem absolutamente nada a ver com a técnica que o médico usa, não é uma técnica especial, não existe gente, médico ou qualquer coisa que seja especializada em parto natural, parto humanizado, tá? Não existe isso. Às vezes a gente vê, né? Eu conheço, às vezes a gente entra na conta do Instagram de alguns colegas por aí, a gente vê lá, descrição, especializada em parto humanizado. Isso não existe, isso não é uma especialização médica, tá? Na verdade, se a gente for olhar aí o conceito básico do que é humanização do parto, a gente vai ver que a palavra por si só, isolado, humanizado, quer dizer nada mais nada menos do que ação ou efeito de humanizar, de tornar mais humano, ou tornar mais afável, mais amável, mais benévolo para aquela pessoa. Ou seja, nada mais é do que eu tornar aquela situação, aquela cena, mais próxima do humano, ou do natural, ou do que deveria estar acontecendo se aquela mulher tivesse, por exemplo, na casa dela. Então, nada mais é do que isso. Por quê? Porque isso repercute diretamente na liberação de alguns hormônios que favorecem ou de outros hormônios que atrapalham o parto. É isso que interfere, é isso que é importante. Bom, o parto humanizado em si pode se diferenciar, né, de algumas maneiras. Então, existe aquele humanismo mais superficial, né, em que eu consigo reduzir as luzes da sala, eu até falo baixinho, eu trato com respeito a paciente, mas eu nunca consigo diminuir o número de intervenções, eu não respeito essa mulher quando ela escolhe o local de parir, a posição de parir, eu não respeito essa mulher quando ela por exemplo, prefere andar e subir dessa escada ao passo de que eu quero que ela use ocitocina para melhorar as contrações, ou eu não dou essas opções a ela, e por aí vai. Então, é muito importante que você
entenda que existe um humanismo muito mais profundo, na qual a fisiologia, né, o cerne principal, o que dirige a cabeça da assistência de quem está assistindo esse parto, é o respeito à fisiologia e ao nascimento em todos os seus âmbitos, em toda a sua integridade. Isso é muito importante. A gente fala que seria o humanismo mais profundo, né? Eu tenho um conceito, nós médicos gostamos muito, né, de conceito, de tópicos, né, conceito, etiologia e por aí vai. Eu tenho um conceito do parto humanizado que eu gosto muito, que é exatamente esse, ó. Parto humanizado é aquele que o cuidado se baseia em uma tríade, onde um dos tripés é o respeito ao tempo fisiológico do nascimento, para a mãe e para o bebê, respeito ao protagonismo, ou seja, ao direito de escolhas da mulher, e ao uso criterioso das evidências científicas e da tecnologia. Então, não é porque eu tenho ultrassom à disposição que eu posso sair fazendo ultrassom em todo mundo só porque é um método que não faz mal para ninguém, entende? Mas se eu for usar, eu tenho que saber priorizar o que eu vou valorizar, o que eu não vou valorizar, e individualizar cada caso. Então, eu tenho que saber usar até aquela tecnologia e não usá-la para produzir o mal, por mais pouco prejudicial que ela seja ou nada prejudicial que ela seja, por exemplo. A gente tem aí algumas recomendações da Organização Mundial de Saúde a respeito da assistência ao parto. A gente já tem diretrizes brasileiras extremamente atualizadas, baseadas nessas mesmas recomendações, que incluem vários tópicos. Se você falar assim, Frederico, me dá um passo a passo de tudo que eu posso fazer na cena do parto para tornar, então, esse parto mais humanizado e melhor para essa família. O que eu posso fazer? Então, aqui, esses passos são exatamente o que a Organização Mundial de Saúde prevê que você deva fazer e alguns outros que você não deve fazer para produzir o mais humano possível esse nascimento, essa assistência. Por exemplo, orientação desde o pré-natal ao parto, pós-parto, como essa mulher vai seguir, como é que está a evolução da gravidez. Então, orientação é extremamente importante. E o que a gente vê hoje em dia? Consultas de 5, 10 minutos que deixam a mulher mais perdida do que achada. Então, ela sai mais em dúvida do que ela entrou. Então, é extremamente importante que essa mulher seja bem orientada, que ela conheça o seu corpo, que ela tenha os seus medos desvencilhados, vencidos pelas orientações científicas corretas. Eu, no papel de cuidador, de dono da ciência ali naquela situação, por exemplo, no meio de um meu atendimento de pré-natal, eu sou obrigado a fornecer as informações atuais, então eu sou obrigado a me atualizar, eu sou obrigado a me aprofundar nas evidências científicas para trazer as orientações corretas para esse casal, para que eles consigam entender que eles não são um problema, eles não são uma bomba relógio ambulante que a qualquer momento vai explodir. Eles são simplesmente alguém que está passando por um processo natural da vida e que o corpo foi feito para aquilo, como qualquer outra coisa fisiológica, qualquer outro evento fisiológico do nosso corpo. Aí tem vários outros, né? Eu não vou falar diretamente sobre cada um deles, mas o exame físico antes, durante e depois, dieta livre, local de nascimento, né? Ter alguns cuidados específicos para o local de nascimento, a privacidade do casal, para eles conseguirem, se eu acredito que é um evento fisiológico e natural e maravilhoso da família, por que eu vou ficar interferindo toda hora? Deixa esse casal ter mais tempo livre, os dois, etc., enfim. Apoio da equipe e os desenvolvidos, desde a portaria do hospital para os partos hospitalizados, até o diretor que seja, não interessa, que todo mundo trate esse casal, essa família com respeito, né? Enfim, isso é extremamente importante. Métodos alternativos e não farmacológicos para tratamento de dor, ou para alívio, ou para indução do parto, se for o caso, por exemplo. Então, tem vários, a monitorização intermitente do bem-estar fetal e da mãe, monitorização materna, uso de materiais descartáveis para evitar doenças, liberdade de posição e de deambular, o paciente tem direito a andar, enfim. Então, tem vários passo a passos que a gente pode seguir para produzir um cuidado médico com maestria e respeitoso. Providenciar uma maneira com que esse bebê possa ficar com a mãe na sua primeira hora de vida. A gente tem um nome para isso, né, que é a The Golden Hour, que é a hora de ouro do bebê, né, a primeira hora de ouro do bebê,
em que a mãe vai reconhecer o seu filho e fazer aquele vínculo, e o bebê também reconhecer a sua mãe, aí entra o contato pele a pele, a amamentação na primeira hora de vida, o exame físico da placenta, observação do quarto período do parto, tudo isso durante o transcorrer da primeira hora de vida. Olha, Rebeca, você está aqui na live, eu não sei se... Será que está tendo algum problema na transmissão? Não está acontecendo a transmissão? Bom, eu espero que esteja, mas talvez você esteja vendo a live também, né? Enfim. Ah, tá, ela está aqui separando as dúvidas, ok. Bom, então, e também essa diretriz da OMS, né, para assistência ao parto, traz várias intervenções que são consideradas prejudiciais, que devem ser cada vez mais desestimuladas, porque elas foram comprovadas que são ineficazes e elas devem ser eliminadas da prática médica ou a sua ação completamente contestada, pelo menos, né? Então, uso, por exemplo, de lavagem intestinal, né, que é o sorinho para lavar o intestino antes do parto, né, como se o médico não pudesse lidar com fezes em momento nenhum da vida, né, como se ele fosse muito limpo, muito puro. E não é verdade, né? A gente pode, sim, e não tem problema nenhum em lidar com fezes durante o parto, por exemplo, quando elas acontecem, que também não é sempre. O uso rotineiro de raspagem dos pelos, a gente sabe que isso pode ser prejudicial, pode aumentar a chance de infecção, enfim, não tem o menor sentido rapar os pelos pubianos para que a mulher possa parir. Isso não faz sentido nenhum. Infusão intravenosa de ocitocina de maneira rotineira, sem priorizar caso a caso, sem escolher qual caso realmente se faz necessário. Enfim, isso é importante. Eu vou fixar o comentário da Rebeca aqui na live, Rebeca, para quem quiser mandar pergunta, né? Pode tirar as dúvidas, pode mandar direto aí, e a Rebeca vai estar selecionando quem está acompanhando pelo Instagram. Enfim, várias outras práticas, né? O uso rotineiro da posição ginecológica, que é a mulher deitada de barriga para cima, não permitir que a mulher escolha a posição de parir, fazer exame de toque retal de rotina em todas as mulheres, por menos que seja a laceração, fazer o uso de medidas para avaliar se a pelve da mulher tem boa passagem ou não, isso está completamente contestado, isso não tem menor relação com a verdade. Uso rotineiro de ocitocina, não quer dizer que não possa ser usado, mas usar de rotina é prejudicial. O ambiente desfavorável com isolamento materno, deixar a mulher sozinha, por exemplo, sem o amparo da família, do parente, ou de alguém que ela escolheu para estar com ela, isso é claramente prejudicial. Uso rotineiro de puxos dirigidos, que é quando a gente fica mandando a mulher fazer puxo, nem empurrar, empurra, a gente sabe que isso é completamente prejudicial. Enfim, várias manobras que são manobras de Cristelé, tracionar o cordão umbilical para retirada abrupta da placenta, sem aguardar o tempo fisiológico para que isso aconteça, fazer estímulo mamilar para a expulsão da placenta, uso rotineiro de episiotomia, tudo isso está contraindicado. Bom, não dá para negar que a cesariana também é uma via de nascimento, né? A gente tem alguns tipos de cesariana, então a gente viu aí os tipos de parto, também agora a gente está vendo os tipos de cesariana, né? Existe cesariana que pode ser intraparto programada, ou seja, eu tenho alguma variação da normalidade em que eu não posso ter parto normal, e eu já sei disso previamente, como, por exemplo, eu tenho gêmeos chifpófagos, né? Os gêmeos que são colados um no outro, eles são gêmeos siameses, esses bebês não podem nascer de parto normal, porque eles não conseguem passar, simplesmente. Mas precisa ser cesárea agendada? Não, eu posso deixar essa mulher entrar em trabalho de parto, e aí eu promovo uma cesariana durante o trabalho de parto. A gente sabe que tem N benefícios relacionados a isso, né? Bom, tem cesarianas intraparto, que pode ser de urgência e de emergência. Dentre elas se destaca o risco de ruptura uterina, por exemplo. Aqui a gente está vendo um sinal clássico, que a gente chama de anel de Bendel, ou o sinal da ampulheta no anel, no útero da mulher, que provavelmente está tentando um parto normal depois de cesariana, e é uma das indicações que pode ser uma iminência de ruptura uterina, e a gente pode, nesse caso, intervir fazendo uma cesariana. Essa cesariana, aqui é só um exemplo da cardiotópico,
Uma outra indicação de cesariana intraparto de urgência e emergência é quando tem placenta prévia total e essa mulher entra em trabalho de parto ou começa a ter sangramento sem controle, ou seja, a placenta está cobrindo completamente o colo do útero e aí ele não vai poder nascer, porque se o colo do útero abrir, quem nasce primeiro é a placenta e o bebê fica. Então, consequentemente, o bebê morre. Não seria interessante. Um caso, por exemplo, de hemorragia intraparto também é um caso em que é importantíssimo fazer uma cesariana, na maioria das vezes, porque a gente não sabe a origem desse sangramento, né? Bom, cesarianas eletivas, que são aquelas em que a mulher, essa foto é muito icônica, porque a mulher está lá toda maquiada, né? Enfim, produzida, que parece que está indo para uma festa, mas que, na verdade, às vezes a gente vê isso 8 horas da manhã, uma cena de centro cirúrgico. O que não tem nenhum problema se essa for a escolha da mulher, tá? A questão é que a gente sabe que tem alguns riscos a mais associados se comparado à cesariana durante o trabalho de parto. Então, isso é que precisa ficar muito claro, mas não deixe de ser uma maneira de se nascer, um tipo de nascimento possível. Bom, e a cesariana humanizada? Se existe parto humanizado, existe cesariana humanizada, gente? Olha, se você crê que humanizar-se é aquilo lá que está descrito no Aurélio, no nosso dicionário, a gente sabe que, por mais técnico que seja um ato cirúrgico, né, a gente sabe que tem várias questões técnicas, né, várias situações ali, tem roupas específicas, tem aparelhos específicos, tem coisas específicas, mas humanizar o ato cirúrgico de uma cesariana é possível, pessoal? É completamente possível e é totalmente necessário. Porque não significa que é uma cesariana que a gente tem que fazer de qualquer jeito, que a gente tem que, enquanto a mulher está ali atrás do pano, ficar conversando sobre o churrasco, ficar programando a próxima saída com os colegas, ficar programando o jogo do Flamengo ou ficar falando da vitória do Fluminense. Então, de maneira nenhuma, essas não são pautas importantes durante o nascimento desse bebê. Então, a mãe está ali atrás, única e exclusivamente interessada em saber cadê o meu bebê, como ele está nascendo, que horas ele vai nascer, se está pouco, se está perto, se está muito, se está longe, o que já está sendo feito. Então, a gente tem várias coisas na nossa prática médica que a gente pode mudar para trazer mais humanidade, mais amor, mais afago para esse momento extremamente importante. Que vai desde reduzir as luzes, por exemplo, porque quer queira, quer não queira, por mais esdrúxulo e mais absurdo que possa parecer, um bebê que estava dentro de um ambiente completamente fechado, que nunca teve contato com a luz, a maior prova disso é você acordando no seu quarto escuro de manhã, quando você sai do seu quarto e a luz está muito clara lá fora, o que acontece? Você sente incômodo, absurdo nas vistas, você tapa os olhos e aí você espera ali, às vezes, mais de 1 minuto até a sua pupila corrigir e você conseguir abrir os olhos. Então, você acha que para um bebê seria diferente? Então, talvez reduzir as luzes, afastar as luzes do campo, que pode pegar direto no olho desse bebê, talvez seja uma coisa bastante interessante de se fazer. É claro que eu falei uma coisa muito pequena, como afastar as luzes, por exemplo, mas pode ser coisas muito maiores, como, por exemplo, para que o anestesista precisa colocar os eletrodos do eletrocardiograma, que é importante para ele monitorar a saúde da mulher no monitor? Ok, mas será que ele não pode colocar em outro lugar? Ou será que se ele precisa colocar ali, eu sei que pode, tá? Eu tô falando isso, é uma pegadinha. Porque eu sei que pode, porque a gente tem hospitais aqui em Vitória, por exemplo, que é padrão, é protocolo. Os eletrodos são colados nas costas e não vai no tórax da mulher para evitar que ela seja impedida de fazer o contato pele a pele. Ou seja, os anestesistas não deixam colar os eletrodos aqui na frente, no tórax, justamente para promover o aleitamento e o contato pele a pele do bebê, sem que os eletrodos interfiram nesse processo. Poxa, será que isso não seria cabível em todos os outros lugares? Que mal que isso faria, né? Então é isso que precisa ficar no nosso coração. A gente tem coisas muito pequenas para serem mudadas, entendem? Então, assim, respeitar essa mulher, não é fazer cesariana no chão porque ela queria parir no chão, então eu vou fazer cesárea no chão em respeito ao pedido da mulher. Não. Mas a gente tem coisas muito importantes para serem feitas que vai fazer com que a cesariana se torne um ato muito mais humanizado. Aqui é uma cena real, né, de uma cesariana onde a mulher foi vestida com um aparato cirúrgico para que ela fizesse a extração do seu bebê. Precisa chegar nesse nível? Ora,
Se precisa ou não, não interessa. Se isso foi importante para ela e é possível, a gente tem esse equipamento, é possível fazer isso, por que não fazer? Vai tomar mais tempo? Vai demorar um pouquinho mais? Vai. Mas se é possível, por que não favorecer e não prevalecer, não dar essa oportunidade para a mulher, por mais esdrúxulo que isso pareça, né? Enfim, então, é possível sim. A gente tem várias coisas que a gente pode fazer, como, por exemplo, abaixar o campo, né, cirúrgico, para que a mulher tenha contato direto com o seu bebê no primeiro minuto de vida. Isso é extremamente importante. Ou então, olha lá que interessante, esse é um campo cirúrgico que tem uma janelinha, né? É claro que aquilo ali é um boneco, provavelmente é uma demonstração sobre o campo cirúrgico, mas uma maneira de apresentar o seu bebê sem contaminar o ato cirúrgico. A gente sabe que é possível fazer isso abaixando o campo, sem se contaminar, ou então trocando parte do campo depois dessa fase do ato cirúrgico. É completamente possível. Enfim, e promovendo aí o contato pele a pele e favorecendo com que essa mãe receba esse bebezinho da melhor forma possível, como nessa cena, onde a mulher, apesar de estar monitorada na parte anterior, ela está ali com o seu bebê mamando durante o ato cirúrgico, enquanto a equipe está lá do outro lado, fazendo o ato em si, né, terminando a cirurgia. Nós já estamos caminhando para o fim. A pergunta que precisa ficar é: a mulher tem direito de escolher qual desses tipos de parto ela pode ter? Óbvio que ela tem direito de escolher, a não ser que seja um caso de urgência e emergência. Do mais, óbvio que ela pode escolher, sim, claro, é um direito dela escolher. A gente precisa deixar com que ela receba informações suficientes, que ela receba acolhimento suficiente, que ela receba incentivo suficiente para que ela consiga fazer estas escolhas. Claro que não é fácil, porque o nosso sistema é extremamente engessado, a nossa cultura é extremamente poluída, com vários mitos e várias coisas que impedem as mulheres de fazer essas escolhas de forma honesta, mas o que eu posso dizer é que é perfeitamente possível, sim, ok? A gente tem poucas indicações atuais, não vou me ater especificamente a isso. A pergunta que precisa ficar é: será que a mulher do século XXI, ela é capaz de parir? E a gente olha para essas mulheres magníficas, globais, e que tinham tudo aí para terem suas cesarianas da forma mais criteriosa e caras e sofisticadas possíveis, mas elas escolheram parir, algumas em casa, outras no hospital, outras em casa de parto, mas que tiveram seus partos humanizados e respeitados porque elas resolveram escolher. A gente tem aí, né, Gisele Bündchen, a Bela Gil, Vanessa Camargo, essa mulher que trabalhava na Globo, que eu não sei nem quem é, a Sheila Mello e a princesa Kate. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. A live do Instagram vai cair muito em breve, mas se cair eu volto para vocês assistirem as perguntas. Eu vou sair dessa cena, esse é o meu e-mail, para quem desejar pode entrar em contato comigo, mas também pode entrar em contato pelo direct e também pelo link na bio do Instagram, onde vocês conseguem falar diretamente comigo e com a minha equipe. Bom, Rebequinha, foi um prazer, querida, falar com vocês aqui. Eu espero que vocês abram aí para as perguntas e que a gente tenha alguns minutinhos para as perguntas. Aliás, não é a Rebeca mais, é a Isabela. Né, Depois Isabela? a Rebeca Prazer. volta. Doutor, primeiro a gente volta. queria te agradecer logo, que foi muito bom mesmo. A gente amou, a gente viu o pessoal comentando no Instagram, aqui no YouTube. Todo mundo adorou, assim, acrescentou muito. Muito obrigada. Ah, que legal. Agora a gente vai partir para algumas perguntinhas. Vamos lá. Quais seriam os benefícios do clampeamento tardio do cordão? Tem alguma situação que isso seja impeditivo? Olha só, Isabela, veja bem, tem situações em que a gente tem, vou falar dos benefícios primeiro, assim, se você for parar, Isabela, e observar como que o nascimento acontece no mundo animal, em qualquer outra raça de mamíferos, qualquer outra espécie, aliás, de mamífero, você vai ver que o bebê não nasce rapidamente, alguém vai lá e pá, dá uma tesourada no cordão, certo? Existe um processo fisiológico que está por trás daquilo. Então, muito importante é a gente pensar no seguinte:
independente do benefício ou do malefício que está por trás disso, se eu estou lidando com uma situação que é completamente fisiológica e não patológica, certo? Eu preciso entender que, se eu sou uma espécie de mamífero como outra qualquer, não tem por que eu sair correndo para cortar meu cordão. Existe um fundamento para isso. A natureza criou esse fundamento e não foi à toa. Esse é o primeiro ponto que precisa ser concretizado. O segundo ponto é que, sim, existem benefícios já comprovados cientificamente. Existem benefícios como evitar anemia, ou porque aumenta o aporte de ferro, né? Esse bebê recebe ali uma carga de hematócrito um pouco maior, porque ele recebeu um pouco mais de volume de sangue, porque o cordão demorou um pouco mais para parar de pulsar, e aí esse sangue que estava ali, qualquer um que já assistiu um parto em que o clampeamento foi feito imediato, assim que corta o cordão, por exemplo, às vezes até espirra sangue para todo lado, e aí quando você olha, aquele cordão está lá grosso, cheio de sangue ali dentro, a placenta está completamente embebida de sangue. Para onde ia esse sangue se ele não tivesse sido clampeado? Será que não ia para o bebê? Será que esse sangue não é do bebê? Isso que precisa ser perguntado. Esse sangue é do bebê, ele não é de ninguém, ele não é meu, nem seu, nem do banco de sangue, ele é do bebê. Então isso é importante. E aí o que se conseguiu provar é que aumenta a capacidade de defesa, aumenta vários nutrientes para o bebê, aumenta o aporte proteico para o bebê, aumenta o aporte de nutrientes para o bebê, aumenta a capacidade imunológica favorecida e, claro, o aporte de ferro maior, principalmente para evitar a anemia na primeira infância, tá? Isso já está comprovado cientificamente. Malefícios, em alguns casos, por exemplo, você tem um aumento da chance de eu causar uma incompatibilidade ABO ou RH. E com isso eu tenho mais chance de causar uma icterícia fisiológica do recém-nascido. Mas lembrando, é a icterícia fisiológica do recém-nascido. Então, se eu estou diante de um caso em que eu sei que esse risco está aumentado e eu estou lá na croca da região ribeirinha do Amazonas, talvez eu não fizesse um clampeamento tardio e eu fizesse um clampeamento oportuno, que é quando eu calculo alguns minutos para passar um pouco de sangue para o bebê, mas também não deixar todo o tempo livre. Mas, se eu estou dentro de um hospital onde eu tenho vários tipos de luzes que eu posso utilizar caso esse bebê venha precisar de uma fototerapia, eu tenho maneiras diversas de avaliar a icterícia desse bebê. Eu estou num centro onde eu não vou ter um bebê com kernícteros, que é uma doença gravíssima causada pela impregnação da bilirrubina no cérebro do bebê, que é o famoso amarelão, né? Da tiriça, conhecida vulgarmente. Ou seja, por que eu vou temer esse cordão sendo clampeado tardiamente se eu tenho como corrigir o problema que raramente vai acontecer? Entende? Então essa pergunta é muito importante por causa disso. Sim, vamos para a próxima, então. Em que momentos é necessário realmente fazer o exame de toque durante a gestação? Muitas gestantes se queixam disso, né? Que é incômodo. Veja bem, Isabela, sua pergunta é extremamente importante. Se você for olhar tecnicamente, o exame de toque no pré-natal, ele também foi uma intervenção criada e nunca foi estudado os benefícios dele. Se você for conversar e fizer essa pergunta para um médico que toca todas as pacientes em todas as consultas, ele vai ter a seguinte resposta para te dar. É muito importante fazer exame de toque em todas as pacientes, pois isso previne parto prematuro. Nossa, Isabela, você não tem noção do tanto de mulheres que eu já consegui, que eu peguei ali no final da gravidez, com o colo já afinando, o colo abrindo, e eu coloquei ela de repouso, e o bebê conseguiu ganhar um pouquinho mais de peso, e chegou e nasceu com 36, 37, 38 semanas. Se ela não tivesse sido submetida a esse repouso, certamente ela teria tido um parto prematuro. Graças a Deus que eu fiz o exame. E, na verdade, isso é um equívoco, porque se você for olhar para as práticas que são contra isso, você olha, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? Não vou dar exemplo de ninguém, né? Eu ia até dar um exemplo de um colega, mas eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho cerca de mais ou menos 100 partos por ano, tá? Estou tentando diminuir, mas cerca de mais ou menos 100 partos por ano. Então, vamos arredondar, digamos que sejam 100. O ano passado eu tive, sei lá, acho que 1 ou 2 partos prematuros e que não foram por causa de encurtamento do colo uterino. Não foram por causa de colo que se abriu antes da hora.
e eu nunca realizei um exame de toque nas consultas de pré-natal. A pergunta que precisa ficar é: onde estão os partos prematuros do meu consultório que eles não acontecem? E eu também não fico vigiando porque ele vê de outra forma. Não, não é de outra forma. Simplesmente esse exame não faz parte do protocolo de exames do pré-natal. Simplesmente não faz. Medir a barriga faz, pesar a mulher faz, olhar a pressão faz. Eu conheço casos de pacientes, por exemplo, que passaram o pré-natal inteiro recebendo um exame de toque em cada consulta e tiveram a pressão aferida 1, 2, 3 vezes, o que é um completo absurdo. Entende? Então, muito mais importante pesar a mulher numa balança do que, por exemplo, fazer um exame de toque. Então, assim, tá lá nos livros, igual tá a manobra de Christelé, igual tá a episiotomia, mas isso não entrou ali por conta de um estudo científico que foi realizado. Isso foi colocado por hábito, tá? Então, não tem absolutamente, atualmente, nenhuma indicação. Agora, isso nós estamos falando de pré-natal. No parto, sim, é diferente, porque uma das maneiras de avaliar a evolução e o segmento do trabalho de parto é através do exame de toque, que na maioria das vezes não precisa ser realizado de rotina e nem sempre. Eu tenho vários casos de parto que ocorrem com às vezes um único exame de toque quando a mulher chega na admissão, às vezes a mais, né? Às vezes até muitos, tá? Contra meu gosto, porque ficou necessário, mas enfim. Entendi. Próxima pergunta, essa acho que você até chegou a comentar um pouco. O que a gente pode fazer, o que as mães podem fazer quando o hospital não permite um acompanhante, que no caso seria o pai, de entrar no centro cirúrgico, ou até de acompanhar um parto natural? Olha só, Isabela, veja bem, primeiro, que isso aí não é um caso médico, isso aí não é um caso de hospital, isso é um caso de polícia. Simplesmente, porque isso existe uma lei no Brasil, essa lei precisa ser respeitada, é uma lei federal, é a lei do acesso irrestrito ao acompanhante, que não precisa necessariamente ser o pai, é alguém da escolha da mulher. Se a mulher chegou em qualquer ambiente nacional onde ela está parindo, ela tem direito a estar acompanhada por alguém. Mas eu só vim sozinha com o pai aqui no meu hospital, o pai não entra, o homem não entra, porque tem várias mulheres parindo. O problema é seu, meu filho. Você bota biombo, você separa, você faz cortininha, fica aqui segurando o paninho, se vira, faz corredor humano, mas é lei. O hospital que se adeque. Então, na verdade, isso é lei. O correto é, registra um boletim de ocorrência e vai atrás dos seus direitos. Essa é a realidade. No momento em si, não é hora de você fazer isso, que você vai estar parindo, então você não consegue exigir os seus direitos. Mas você pode ser, por exemplo, recompensada de alguma forma com isso depois. Nem que seja, não estou falando nem de indenização monetária. Pode ser, por exemplo, que as coisas comecem a mudar para que a sua filha não passe por isso, para que a sua neta não passe por isso. Alguém precisa brigar para que a lei seja cumprida, tá? Então, e lembrando que isso não está restrito ao parto normal. O paciente, se o evento parturitivo é no centro cirúrgico, o paciente continua tendo direito ao acompanhante no centro cirúrgico. É claro que ali terão algumas normas, até técnicas, para cumprir o protocolo de vigilância sanitária e epidemiológica para controle de infecção e etc. e tal. Claro, óbvio que é um ambiente diferente, mas a mulher continua tendo o mesmo direito. Sim. Se a mulher ela optar pela cesariana, é considerado um parto humanizado também? Bom, nós falamos disso na aula, né? A cesariana não significa que não é humanizado, não significa que não tem nenhuma relação. A gente pode humanizar qualquer relação entre duas pessoas. Quando eu pergunto isso, quando a paciente me pergunta sobre o que é, como é, né? Eu sempre devolvo a pergunta assim, olha, o que você faz da vida? Eu sou entregador de pizza. Poxa, tem como ser um entregador de pizza humanizado? Claro que tem. Um cara respeitoso, um cara que te trata bem, que te trata com amor, que entrega a sua pizza de maneira adequada, que te respeita, que chegou na hora certa. Então, ou seja, eu vou comer uma pizza que foi entregue e humanizada. Você entende? Do que o cara que deixou minha pizza de qualquer jeito, jogou aquela embalagem lá de qualquer jeito, ela chegou toda atrapalhada, o cara tava com pressa. Meu amigo, pô, você demorou, por que você demorou a pegar? Vem logo, eu tô com pressa, tem um monte de entrega para fazer, então, enfim. Ou seja, não tem a ver com o ato, não tem nada a ver com cesariana ou com parto normal, tem a ver com a relação entre pessoas, tem a ver com respeito às escolhas das pessoas.
tem a ver com o que eu posso fazer para tirar o olho do meu umbigo e parar de privilegiar a mim para privilegiar o meu próximo. Tem a ver com servir o próximo e não necessariamente com a via de parto. Entendi. Aquela prática de romper a bolsa a partir dos 7 centímetros de dilatação, rotineiramente, é violência obstétrica? Em alguma situação isso está indicado? Olha só, qualquer ato que seja empregado de forma rotineira é sim uma violência obstétrica. A gente precisa individualizar caso a caso. Existem N situações em que promover a ruptura artificial da bolsa é bem-vinda, é bem indicada, mas a gente sabe que na grande maioria das vezes esse ato está sendo realizado para acelerar o processo do nascimento, porque o médico está com pressa, ele não quer estar ali, ele tem um monte de coisa para fazer, ele tem um monte de pacientes para cuidar, para olhar, para examinar, porque ele está num ambiente onde, enfim, diversas situações fazem com que ele precisa ser mais ágil, tá? Mas o problema é dele, infelizmente, ele não tem o direito de sair rompendo bolsa. Esse é o primeiro ponto. Mas, havendo indicação, uma coisa que é muito importante, que normalmente não acontece, essas mulheres precisam ser avisadas, informadas e consentir do ato de romper a bolsa. Então, elas precisam autorizar esse ato, elas precisam ser respeitadas nisso, tá? Então, eu tenho que compartilhar com ela o que eu estou vendo, o que eu estou achando, quais as medidas e possibilidades eu tenho para corrigir aquele problema. Dentre elas está o ato de romper a bolsa e ela tem o direito de escolher que essa bolsa seja rompida ou não. O ato de romper a bolsa especificamente não é necessariamente um ato para corrigir uma urgência e emergência, então não cabe ao médico impor a ruptura da bolsa. Ele pode oferecer. Entendi. Mulheres com hérnia de disco e disco degenerado conseguem parir? Acredito que seja por via vaginal, né? Olha só, é muito difícil a gente dizer isso. Talvez ela tenha muito mais problema ao longo da gravidez com dores crônicas do que no parto em si. Talvez a dor faça com que ela desvie o foco da dor do parto e seja até algo bom. Talvez a dor faça com que ela volte a exacerbe o sentimento de dor no parto e isso seja algo mal. O que importa saber para essa pergunta é, se você não tentar, você não vai saber. O que importa é que hérnia de disco nunca foi uma indicação de cesariana. Então, engravidei, tenho hérnia de disco, vou marcar minha cesárea porque eu tenho hérnia de disco, é um grande equívoco. Agora, doutor, eu não vou fazer muita força na hora do parto e eu posso aumentar a minha hérnia? Olha, pensando por esse aspecto, pode ser que sim. Mas para que você vai fazer muita força? Então, vamos fazer um parto sem fazer muita força. Eu posso abreviar o seu período expulsivo utilizando um instrumento de parto. Eu posso promover uma analgesia, eu posso mudar de posição, estabilizar a sua coluna, eu posso procurar um jeito que talvez seja melhor, eu posso fazer fisioterapia para te preparar para tudo isso. Eu tenho N maneiras de ajudar essa mulher a tentar parir. O que eu não posso é pegar um beta-HCG com 10 semanas de gravidez, um beta-HCG positivo, olhar para essa mulher e falar, você tem algum problema de saúde? Ah, eu tenho hérnia de disco. Ok, vamos marcar sua cesárea porque você não pode parir? Isso é mentira. Sim. Agora a gente tem algumas perguntas do Instagram. A gente já está encaminhando para o final. A placenta prévia, ela é arriscada para o parto normal? A gente tem alguns tipos de placenta prévia, né? Para quem não sabe, placenta prévia é quando a placenta ela recobre o colo do útero Acho que colocaram uma parcial aqui. Parcialmente é quando a borda está cobrindo parcialmente a entrada do colo do útero, né? Quando ela está cobrindo totalmente ou quando ela está só encostada na borda do colo do útero. E às vezes ela não está nada disso, ela só está perto do colo do útero e não quer dizer necessariamente um problema. A grande questão é, se a placenta está com a borda no colo do útero, pode ser que ela não consiga sucesso no parto, porque durante o processo ela pode sangrar muito e acabar sendo encaminhada para uma cesariana de urgência por causa do sangramento. Mas, se ela é uma placenta prévia de verdade, seja marginal, seja parcial ou total, ela recebe uma boa indicação para cesariana, porque, sim, existe risco da placenta vir na frente do bebê, né, por exemplo, e ela acabar sendo prejudicando esse bebê por conta de um ato que poderia ser completamente evitado. Sim. Pedindo para você comentar um pouco sobre aquela banqueta, que está se tornando a nova posição de litotomia. A mulher pode parir aonde ela quiser, inclusive na banqueta.
Uhum. Sim, olha só. Não, isso não é uma nova posição de litotomia, é uma fala completamente equivocada. A litotomia é uma posição ginecológica que serve para colher preventivo, ponto final. Ela nunca serviu para parir, ela não foi feita para mulher parir, ela é completamente, ela é tão contra o parto que ela é contra, inclusive, a ação da gravidade. Então é um completo absurdo deitar a mulher para ela parir. É o primeiro ponto. Às vezes, eu já tive casos em que a mulher escolheu deitar. E aí a gente tenta virar de lado, de outro, e às vezes ela quer ficar de barriga para cima. O problema é dela, se ela está se sentindo bem, ela que escolha. Não tem problema. Mas pode ser que a gente fique, inclusive, incentivando mudar de posição. Não é muito bem-vindo. Inclusive, para que circule melhor os fluidos, né, o sangue, etc., a posição de barriga para cima nem é tão boa. Pronto. Agora, a banqueta, ela foi algo estudado ergonomicamente falando. Então, a altura dela é estudada, o ângulo de inclinação dela é estudado. Nada mais é do que um buraco. Ela sempre existiu, tá? Se você for olhar aí o histórico dos nascimentos, a história do nascimento, logo que os partos foram institucionalizados, tinham vários modelos de banquetas que foram criados para ajudar a mulher a ficar numa posição que favoreça a ortostase, que favoreça ela estar de pé ou sentada, ou seja, a verticalização, mas que ela esteja confortável, porque às vezes a mulher está cansada, às vezes ela está com a perna doendo, às vezes ela, enfim. E aí estar sentada seria uma boa coisa. O que a gente vê é que ficar muito tempo na banqueta não é bom, porque causa muito edema, inchaço no períneo, né? Pode, inclusive, aumentar a chance de laceração, o que ainda não está muito claro nas evidências, mas a gente vê isso com uma certa frequência. Então, o ideal é que a mulher utilize a banqueta somente no local, na hora de parir, com o bebê quase coroando, por exemplo, para ela ter os momentos finais de puxo, de vontade, né, de empurrar o bebê, do expulsivo, exatamente. Mas que, óbvio, que não seja uma obrigação também, que seja um item disponível na sala para ela escolher se ela quiser. Entendi. Acho que agora a gente está na última. Até quantas horas a mulher pode ficar de forma saudável em trabalho de parto? Conheço algumas que ficaram mais de 20 horas. Eu conheço algumas que ficaram mais de 50 até. Olha só, essa pergunta é uma pergunta que não tem uma resposta muito precisa, mas ela tem uma recomendação precisa. Ou seja, do ponto de vista médico, eu tenho algumas diretrizes e alguns manuais para a gente seguir. Mas, como eu te disse, como se trata de um evento que não é patológico, eu posso individualizar cada caso e, em algumas situações, eu posso permitir com que essa mulher passe um pouco mais de tempo em trabalho de parto, e não só porque chegou, opa, deu 18 horas, agora game over, acabou o seu tempo, bora para cesariana. Não, mas eu estou bem, doutor, vamos esperar mais um pouco. O neném está bem, o líquido está claro, os exames de avaliação da vitalidade fetal estão todos presentes, estão todos normais, e de repente, só porque o relógio bateu, a gente vai fazer uma cesariana. Isso é um equívoco. Mas a gente tem aí um transcorrer do parto, desde a fase latente, fase ativa, expulsivo e quarto período do parto, cronologicamente marcado para que fique didático, só para que fique didático, para que desperte uma atenção que, poxa, se essa mulher está com fase ativa com mais de 8 a 18 horas, será que não tem um problema por trás disso? Será que eu não preciso corrigir essa dinâmica uterina? Será que eu não preciso otimizar e tirar essa mulher da posição de deitada, de prostrada, e por aí vai? Então, eu tenho N situações em que eu posso favorecer com que essa mulher seja estimulada a esse parto fluir. Mas pode ser que nada disso surta efeito e a gente acaba tendo que precisar de uma cesariana. Mas dizer para você que existe um número fixo de horas que a mulher pode ficar de maneira saudável no trabalho de parto, esse número não existe. Sim. Agora eu queria fazer uma pergunta minha também. Pode ficar à vontade. Em que situações a gente usa o cardiotoco? Em todos os partos? Tem algumas situações que a gente não precisa? Não, de maneira nenhuma. A cardiotocografia, ela é uma das tecnologias empregadas para avaliação do bem-estar fetal. Os estudos mostram que se ela for empregada em gestações de baixo risco, ela aumenta consideravelmente o risco de cesariana, inclusive. Por quê? Porque você pode encontrar várias variações que são fisiológicas e você laudar ou avaliar aquilo erroneamente, ser induzido ao erro de achar que aquilo é um problema e você acabar indo para uma cesariana desnecessariamente. Mas é importante saber que existem algumas situações em que nós não estamos lidando com situações fisiológicas, tipo um parto de alto risco, uma gestação prolongada, uma gestação com um bebê com
diminuição dos parâmetros de avaliação do bem-estar fetal. Então, tem várias situações em que eu posso empregar esse recurso como um ótimo recurso para analisar o bem-estar fetal. Mas ele não é obrigatório. Mas ele é extremamente importante. E, inclusive, em algumas situações, Isabela, ele pode ser o grande divisor de águas entre um bebê que a gente considera normal para um bebê que não está tão bem para passar por aquela trajetória de parto. Então, ele é extremamente importante. Saber ler corretamente uma cardiotocografia e individualizar e aplicar aquilo para aquele caso específico que é o grande pulo do gato. Tá? Então, isso é muito importante. Mas é um ótimo recurso e está disponível, não deve ser empregado de rotina. E uma outra coisa muito importante da cardiotoco é que, se você utilizar, os estudos mostram, inclusive as diretrizes do Ministério da Saúde para assistência ao parto, que é agora muito recente, diz que a avaliação intermitente do batimento cardíaco fetal, escutado por aquele aparelhinho, e até mesmo com um sonar, com um pinar, que é aquele tubo, se você avaliar corretamente o batimento cardíaco fetal de tempos corretos, de acordo com as evidências, de acordo com a determinação das diretrizes, ele é equivalente e produz o mesmo efeito de uma cardiotocografia bem empregada. Ou seja, uma cardiotoco, ela não vai diminuir os riscos de desfechos desfavoráveis para a mãe e para o bebê. Ao passo de que esses mesmos riscos não são diminuídos também com a ausculta intermitente. Ou seja, eu indo lá e escutando o coraçãozinho do bebê de tempos em tempos. Sem contar que existem vários benefícios associados a essa prática de não se colocar a mulher rotineiramente na cardiotoco. Porque nada mais é do que um aparelho que vai, no mínimo, limitar a mobilidade da mulher. Sim. Ela vai ficar presa com uma fita, com um monte de fio na barriga, ela não vai conseguir nem mexer direito. Então, isso é muito importante. A avaliação intermitente do bem-estar fetal, ela prioriza que a mulher escolha várias posições que ela quiser escolher. Ela pode andar, ela pode estar na água, ela pode estar na piscina, ela pode estar no chuveiro. Em qualquer lugar eu consigo avaliar o bebê. E eu não limito a mulher numa posição única só porque eu quero botá-la no aparelho de cardiotoco. Sim, entendi. Doutor, o senhor consegue responder mais algumas? Ou está apertado? Eu tenho 5 minutos. Tá, então... Para o meu próximo compromisso, que é o mais importante da minha vida. Que são meus então bebês. Vamos só essa aqui, que já são está meus na tela. Filhotes, mas pode ir lá, tenho 5 minutos ainda, pode falar. Miomectomia e uma cesárea podem favorecer a ruptura do útero e um parto natural? Sim, pode. Tem duas coisas importantes para você saber a respeito disso. Tatiane Falcão, né? O nome que aparece é de quem fez a pergunta? É de quem perguntou isso, eu tô lendo só. Que maravilhoso. Eu falando para você e tem o nome das pessoas aqui. Mas o senhor tá aparecendo, então. Tá ótimo. Olha só, Tatiane, veja bem. Sim e não. A resposta sim pode favorecer uma ruptura uterina e é um sinal de gravidade, sim. Inclusive, é uma indicação relativa de cesariana. Por quê? Toda vez que eu tenho um corte que não seja no local da cesariana, no útero, eu tenho maior chance de ruptura uterina. E quando a gente fala de ruptura uterina, Isabela e Tatiana, a gente precisa entender que a gente está lidando com uma, teoricamente, gestação saudável e um bebê saudável. Se esse bebê tem o útero rompido, ele tem altíssima chance de morbidade e mortalidade. Ou seja, eu aumento muito os riscos para esse bebê e para essa mãe, por causa da hemorragia, por causa da diminuição de sangue para o bebê. Ou seja, eu estou literalmente causando um dano, e a saber, completamente evitável. 5 minutos antes, se eu tivesse feito uma cesariana, eu teria salvado esse bebê. Entende? Então é algo muito dramático da nossa vida, porque é algo completamente evitável, certo? Então toda vez que a gente tem um corte no útero fora do local da cesariana, em que eu cortei o músculo uterino, no caso, por exemplo, de uma retirada de mioma. Mas o mioma era lá no fundo, lá na curva do útero. É exatamente por isso que ele é mais problemático, porque ele não era lá embaixo, no local onde a gente faz cesariana. Então eu tenho uma real indicação relativa de cesariana. Mas por que é uma indicação relativa? Que se essa mulher chega com o bebê nascendo, eu tenho que sair correndo, ela já passou, sei lá, tantas horas, ela está vindo do interior, no deslocamento de carro, chegou na minha maternidade, eu estou de plantão, está com 10 centímetros, o bebê quase coroando. Eu tenho que sair correndo e fazer a cesárea só porque ela fez uma miomectomia? Não.
eu posso individualizar esse caso e, de repente, aumentar a segurança para que essa mulher consiga terminar esse parto de forma mais segura. Eu posso garantir que ela tem acesso a sangue, se ela precisar, o anestesista está de prontidão, se ela precisar, eu estou de prontidão se eu precisar operar, e eu fico do lado dessa mulher o tempo todo até o bebê nascer. Com isso, eu posso, caso ela venha apresentar algum sintoma ou sinal de ruptura iminente do útero, eu intervir de maneira adequada e evitar que o mal aconteça. É 100% garantido? Não. Por isso que é muito dramático para a gente. Mas existe a possibilidade, só não é uma indicação precisa para parto. Então tá bom. Rebeca? Estão me ouvindo agora, né? Ei, eu queria te agradecer muito. Todo mundo amou a palestra. Colocaram no chat aqui que hoje é o dia da não violência contra a mulher. E a gente escolheu o dia perfeito, porque também a gente sofre muita violência no parto. E a gente está tentando lutar contra isso. Você é um profissional que luta contra isso no seu dia a dia, né? Legal. Queria te agradecer. Teve gente de Manaus, gente de Brasília, gente de BH, tem gente até dos Estados Unidos assistindo a palestra. E quando você começou a falar da aula, o WhatsApp encheu falando: nossa, que doutor maravilhoso, eu quero, quando engravidar, quero parir com ele. Um monte de gente falando isso. E a gente quer te agradecer. Eu, Isabela... Só clicar no link da bio. Só clicar no link da bio. Gente, o Instagram dele é @doutor Frederico Vitorino. Tá aqui na descrição o Instagram dele. Um monte de gente pediu e a gente vai deixar a palestra gravada aqui. E em nome dos estudantes da UVV e da IFMSA e no meu nome, a gente quer te agradecer por ceder esse tempo pra gente e dar essa aula maravilhosa, Fred. Foi uma honra, muito, muito, muito legal. Que bom que você não me chamou de tio ainda. Não, eu chamei. Para quem não sabe, eu conheço a Rebeca desde criancinha, desde de muito tempo. Então, às vezes a gente se encontra e ela me chama de tio. Eu falo, menina, pelo amor de Deus, para de me chamar de tio. Enfim, mas eu sei que é de forma carinhosa. Rebeca, eu agradeço o convite, fico completamente disponível para contribuir aí. É uma honra para mim contribuir com um pouco que eu sei com a formação acadêmica de vocês e também das pessoas que estão nos assistindo. Enfim, deixo aqui meu abraço e meu cumprimento a você e a todos os seus colegas que participaram da live aqui com a gente e também de todos que estão nos assistindo. Boa noite, Fred. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau para vocês.